Por que mesmo em minoria os jogadores dos nossos vizinhos sul-americanos estão indo embora com vários dos principais títulos dos torneios que acontecem aqui no nosso país? Eles cruzam a fronteira, enfrentam um mar de brasileiros e ainda assim conseguem puxar alguns dos principais eventos do Brasil. É sobre isso que vamos falar hoje na coluna PokerCast. Lembrando, essa coluna é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet você já conhece e você que curte poker, muito provavelmente curte também fazer uma aposta. E aí, claro, vamos embora apostar com quem a gente já conhece, o H2Bet, por trás dessa grande marca de apostas esportivas e de poker. O link está aqui na descrição dos nossos programas e baixando o H2Bet e apostando pelo link baixado nessa descrição, você ajuda muito essa coluna, ajuda muito o nosso projeto. A gente pode começar por alguns exemplos de vitórias argentinas, uruguaias, colombianas aqui no nosso país. E vários desses torneios, inclusive, eu tive o prazer de narrar. A começar por Matias Scafo, que em 2023 puxou o main event do BSOP Millions em novembro de 2023. Por essa vitória, ele puxou R$1.300.000. O jogador é uruguaio. Logo no BSOP Millions, também LAPT Millions seguinte, a vitória ficou com o argentino José Lesta. O valor que ele levou depois de acordo foi R$997.200. E agora, em 2025, a gente acabou de sair de uma etapa que teve heads up internacional com a vitória do colombiano Gerson Carreño. Ele levou pelo título quase R$500.000. Importante também a gente lembrar que o Ultra High Roller do KSOP Millions, que à época tinha sido o torneio mais caro da história do Brasil, R$100.000 de buy-in, teve heads up argentino entre Ezequiel Weigel, que ganhou aquele heads up do Gaspar Fernandes. O jogador vencedor naquela ocasião levou R$2 milhões. E, claro, o amigo espectador vai falar, poxa, mas o poker é um jogo de variância altíssima, precisa de uma amostragem muito grande, mas esses são apenas alguns dos exemplos de várias dessas vitórias que vêm acontecendo aqui no Brasil. Antes da gente chegar à conclusão de por que isso vem acontecendo, eu vou contar algumas coisas a respeito do nosso poker, o poker brasileiro. Em 2023, eu fui para a WSOP em Las Vegas para cobrir pelo Super Poker, para fazer uma cobertura, fazer algumas matérias ali, junto com a nossa grande equipe à época. E o patch do Super Poker, um dos patches do Super Poker, era uma bandeira do Brasil. E além do carinho que a gente recebe sempre no exterior por ser brasileiro, uma coisa que eu ouvia muito, muita falinha, muita brincadeira, muita piada, era, putz, como vocês são chatos, vocês ganham tudo, vocês vencem os torneios todos, é impressionante como tem brasileiro em tudo quanto é mesa final de torneio grande e tal. Enfim, isso era uma piada constante que quem está ali, quem se identifica como brasileiro em Las Vegas naquele ano, certamente ouviu, certamente não foi só comigo. E aí a gente se pergunta, então por que esses estrangeiros chegam aqui no Brasil e estão ganhando tanto? Eu parto de algumas ponderações a respeito do poker brasileiro. A primeira coisa é o seguinte, o poker brasileiro chegou ao tamanho que é por, em primeiro lugar, os grandes torneios que a gente tem. É um negócio impressionante, o Brasil não tem cassinos, né, ao contrário da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, enfim, a gente é um dos poucos países da América do Sul que não tem cassino. E os nossos torneios, muito talvez até por causa disso, um ótimo assunto para uma próxima coluna, eles são extremamente bem organizados. Isso, claro, faz o Brasil crescer muito, faz o poker brasileiro crescer muito. Além disso, a gente tem uma organização política muito forte no poker. Recentemente, o Brasil liderou um movimento que é a World Poker Federation, e desde sempre a gente teve uma confederação e federações estaduais muito ativas e muito cuidadosas em proteger o poker
proteger o jogo como esporte da mente, como esporte de habilidade, convidando autoridades para acompanharem o nosso jogo. Além disso, claro, a gente tem alguns dos maiores times de pôquer do mundo. O que vem em mente na hora que a gente pensa em time de pôquer, claro, Forbet e Sambo, os dois, talvez dois dos maiores ou os dois maiores times de pôquer do mundo. Mas tem muito time de pôquer e muito time grande de pôquer no Brasil, em todos os formatos, torneios, cash games. E, por último, um ponto que é importante para o crescimento do pôquer brasileiro é que a gente tem uma moeda que, em comparação com o dólar e euro, é uma moeda fraca. Então isso facilita para o jogador brasileiro que joga em euro, que joga em dólar, ganhando o que seria pouco para um jogador inglês ou um jogador sueco viver, ficar muito bom para uma pessoa viver aqui no Brasil. Passa a ser um super salário, um ganho que é relativamente pequeno no pôquer. Feita essa análise do pôquer brasileiro, é importante a gente apontar o seguinte: todo país tem as suas lendas locais. Então aqui no Brasil a gente tem, evidentemente, o nosso Yuri Martins Zivelevski, que é o grande nome que vem em mente, mas quando a gente pensa no Uruguai, a gente tem Francisco Benítez, o Tomate, entre outros. A Argentina tem o Nacho Barbeiro, que é um super craque, e vários outros grandes craques. O Peru teve o Diego Ventura, que acabou de ganhar o último high roller lá do BSOP, que aconteceu em São Paulo. Todos os países têm as suas grandes lendas de jogo, mas é importante dizer o seguinte: o Brasil tem um número maior de grandes nomes em comparação com os países vizinhos. Talvez com a Argentina isso se equilibre, mas quando a gente pensa em Nine Tails, pensa em tantos jogadores, o Brasil tem um número maior, mas também ele tem uma população que é muito maior que a população de todos os seus vizinhos. E aí a gente vai para a nossa conclusão. Então, por que com mais lendas, com um pôquer tão bem organizado, com torneios gigantes, inclusive o BSOP, que acaba de ganhar o Oscar do pôquer, e partindo de uma premissa, um número estimado que aproximadamente apenas 15% dos jogadores que vêm para o Brasil jogar são estrangeiros, quer dizer, a gente está compondo aí do field entre 80% e 90% do field desses grandes torneios, por que os jogadores estrangeiros estão vindo aqui nos torneios brasileiros e fazendo chover? Vamos lá. A primeira teoria que eu tenho é a respeito do efeito elite desses jogadores estrangeiros. O que acontece? Certa feita eu estava numa live de cinema, uma coisa que o cinema é uma arte que eu gosto muito. Eu estava discutindo com um crítico brasileiro sobre por que a produção audiovisual argentina, especialmente filmes e séries, ela é tão melhor que a produção audiovisual, filmes e séries, exclua novelas dessa discussão, ela é tão melhor que a produção audiovisual brasileira. E ele usou um argumento, uma premissa que eu, pessoalmente, não compro. Ele falou o seguinte: cara, os cinemas são equivalentes, mas o que ultrapassa as barreiras da Argentina e do México, outro país que eu citei nessa conversa, e chegam até nós, são as melhores produções dele. De forma que a gente tem boas produções, eles têm boas produções, e o que ultrapassa a fronteira e chega no Brasil deles é o melhor da produção deles. Ainda que eu discorde dessa premissa, não é o lugar, talvez a gente possa discutir o cinema argentino, o cinema mexicano em comparação com o cinema brasileiro em outra live e em outro canal. Na minha opinião, isso não serve para o cinema, mas para o pôquer isso serve. O que acontece? Por não terem tantos torneios bem organizados, por não terem federações talvez tão ativas quanto a Federação Brasileira, por não terem tantas ligas, esses jogadores, os melhores jogadores colombianos, argentinos, uruguaios, peruanos, paraguaios, eles vão procurar, claro, torneios ao vivo. A grande maioria dos jogadores gosta de jogar pôquer ao vivo, quer jogar pôquer ao vivo, e aí o que sai desses países para vir jogar aqui no Brasil é a elite do pôquer uruguaio, a elite do pôquer argentino, a elite do pôquer colombiano. E eu acho que talvez essa seja a principal explicação para o motivo pelo qual
tantos jogadores estrangeiros vêm aqui e têm feito chover, têm levado os principais troféus e algumas das nossas principais premiações. E aí, a gente vai perguntar o seguinte, peraí, mas não tem jogadores recreativos, argentinos, uruguaios, enfim, jogadores dos nossos vizinhos que saem de lá e vêm jogar? Claro, mas o acesso é muito mais difícil, a viagem é muito mais cara, a chegada, as questões todas de hospedagem, enfim, tudo que se relaciona a um jogador que vai sair de outro país, vai fazer uma viagem internacional para jogar, faz a composição desses, sei lá, 20, 15, 10% de jogadores estrangeiros que vêm para o Brasil serem os jogadores mais fortes que saem daquele país. A proporção entre recreativos e jogadores de elite é brutalmente diferente da proporção entre profissionais e jogadores recreativos que estão aqui no Brasil. Afinal de contas, os clubes fazem satélites para o BSOP, o jogador sai ali, aproveita que a viagem é barata, sai, vai jogar um main event, vai dar um tiro no main event, jogam grandes grades, um monte de jogadores recreativos, ou jogadores de mid e low stakes, ainda que profissionais do jogo. Outra questão que pode ser levada em consideração, e nessa aí eu vou perguntar a sua opinião aqui nos nossos comentários, é a seguinte: será que os jogadores que fazem uma viagem internacional para jogar, eles chegam mais focados para jogar uma série? Essa é uma possibilidade. O jogador brasileiro chega num torneio, ele está lá vidrado no online, focado no online. Quando ele chega para jogar uma série, ele encontra os amigos, ele conhece a cidade, ele quer sair, quer encontrar, quer confraternizar, e esse não é o caso, né, de um jogador que sai de outro país, enfrenta alfândega, barreira, imigração para sentar para jogar. E por último, eu falei que eu não acreditava que a variância fosse um dos grandes motivos para esse tanto de vitórias internacionais aqui no nosso filtro, mas não dá para descontá-la totalmente, especialmente em torneios ao vivo, onde a amostragem é muito menor. Enfim, aí a gente parte para a nossa conclusão, e a conclusão, depois de todos esses elementos avaliados, é que a vitória dos jogadores estrangeiros no Brasil, ela aconteceu demais, ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. E a prova disso, o que mostra que isso vai continuar acontecendo, que isso não tende a mudar a médio prazo, a longo prazo, é o que o Brasil tem feito na WSOP, que é uma analogia simplesmente perfeita. O Brasil chega nos Estados Unidos com um número percentual minúsculo em comparação com todos os outros países do field, e invariavelmente, ano após ano, e aí a gente está falando da WSOP, mas a gente pode falar do EPT Barcelona, que conta com um grande número de brasileiros, e em outros torneios que a brasileirada viaja, a gente consegue resultados que proporcionalmente são muito maiores do que os resultados em média do field local. Que assim continue, que eles continuem tendo grandes vitórias do Brasil, desde que, claro, a gente consiga ter grandes vitórias nos torneios internacionais. Aqui eu encerro a coluna PokerCast, lembrando a você que essa coluna é trazida ao PokerCast pelo H2Bet. O H2Bet, você sabe, é o site de aposta que tem aplicativo próprio, que aceita Pix, que tem a marca H2. É a chance de você apostar com quem você conhece, com quem ajudou a construir o nosso poker e deixá-lo do tamanho que ele está. Lembrando que aqui na descrição do nosso programa, é claro, você tem o link e baixando, criando a sua conta pelo nosso link, você vai estar ajudando e muito ao nosso programa, ao nosso projeto. Vamos que vamos, te vejo na próxima coluna, no próximo PokerCast ou na próxima transmissão. Valeu!